seu sentimento, não apenas com palavras e com gestos, mas o seu próprio, a tensão que ele sofria, quando ele suava grandes gotas de sangue, era o seu corpo que estava já dizendo: eu não suporto mais. Eu vi uma vez um médico falando sobre esse momento em que Jesus suava grandes gotas de sangue, e ele disse que a medicina explica, e é possível. Ele fez toda a explicação, eu não vou saber fazer aqui, mas ele explicou que é possível sim, que uma pessoa ela possa suar sangue. Ele disse, só que isso é quase que impossível, ele disse, porque para que esse estado, para que o corpo humano sofra ou esteja, ele chegue nesse estado, ele precisa estar em um nível de estresse tão grande, mas tão grande, que ele disse que a maioria dos homens, dos seres humanos, não suportaria e morreria antes, infartaria antes, ia ter um AVC, ia ter um piripaque, ia ter alguma coisa, ia morrer antes. A maioria, a grande maioria não suportaria chegar nesta fase, neste estado. Ele disse, mas Jesus suportou, o seu corpo suportou, por isso que ele chegou a este extremo de suar grandes gotas de sangue. Aliás, Jesus, desde que ele veio aqui nesta terra, ele viveu e morreu, por um propósito, e eu quero falar um pouco também sobre isso. Mas eu quero falar não apenas disso, eu quero falar sobre as pressões que Jesus viveu. O tema da mensagem hoje é suportando pressões, porque ninguém foi tão pressionado, ninguém foi tão apertado, ninguém sofreu tanto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, em todos os mentes que o ser humano possa ter. Ninguém foi tão testado, ninguém foi tão provado que nem Jesus. E nós comemoramos agora, domingo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a vitória do Rei, do Senhor e Cristo. E nos alegramos e nos emocionamos. Isso só foi possível porque Jesus suportou grandes pressões, momentos de pressões, como este aqui do Getsemane. Um dos momentos mais difíceis de ser pressionado, de ser esmagado no seu corpo físico, mas também emocionalmente. Imagine o nível de desgaste físico de Jesus, vivendo sob tensão desde que ele iniciou o seu ministério, ou melhor, desde quando nasceu, desde quando criança, já perseguido. Herodes perseguiu, queria matá-lo, o inferno todo queria destruí-lo. Jesus, ele viveu sempre sob pressão. Não teve um momento em que Jesus não estava pressionado, ou por uma necessidade, ou pelo propósito mesmo. Jesus, ele viveu uma vida de pressões aqui nessa terra, mas ele venceu todas as pressões, e por isso ele é hoje o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse, porque eu suportei as pressões. Aqui eu que estou. Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como homem, o seu corpo revelava a sua humanidade, os seus pensamentos revelavam o desgaste, a exaustão. E eu quero falar sobre isso, como suportar as pressões, olhando para Jesus, como vencer em meio às pressões, como ser pressionado, ser apertado e resistir e suportar. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que é muito certo na nossa vida, é a pressão, ser pressionado. Nós nascemos para esse negócio, não somos panela de pressão, mas parece que nascemos para esse negócio. Nascemos para ser pressionado, desde sempre, desde quando nascemos. Estar vivo já é uma pressão. O mundo nos pressiona, Deus mesmo nos pressiona, as circunstâncias da vida nos pressionam, o ministério nos pressiona, a maternidade, o casamento. Nós somos todo o tempo, nós estamos envolvidos ou sofrendo algum tipo de pressão na nossa vida. E por vezes não suportamos e não vencemos.
Não é por falta de Deus, ou talvez seja, talvez, vamos ver aqui hoje. Não é por falta talvez de oração, mas pode ser que seja. Mas às vezes não é. Às vezes é porque nós não estamos sabendo suportar momentos de pressão intensa. Momentos. Existem alguns momentos na nossa vida que são cruciais. E às vezes são momentos que não duram muito. Não é uma semana, não é um mês, não é nem um dia. Por vezes são algumas horas, como Jesus passou aqui e sofreu esse momento de extrema pressão ali no Getsemane, de tomar uma decisão difícil, em meio às pressões, uma situação complexa. Mas Jesus tomou a melhor decisão, quando Ele escolheu permanecer e ir para a cruz. Eu quero falar sobre 3 aspectos da decisão de Jesus, para que a gente possa aprender a vencer ou suportar as pressões da vida. Talvez você já esteja pressionado, talvez você já esteja se sentindo pressionado, por conta, sei lá, tem tantas coisas, né? A crise da meia-idade. Poxa, já cheguei numa certa idade, não vivi o que eu queria viver, não experimentei o que eu queria experimentar. A crise das coisas que não estão no nosso controle, que fogem do nosso controle, nos pressionam. Mas se nós aprendermos, olharmos bem para Jesus, nós podemos imitá-lo, como Paulo disse, e podemos também ser vencedores através do exemplo do nosso mestre. Vencer pressões, suportar pressões. E a primeira coisa que eu olho para Jesus e aprendo aqui, para suportar pressões, porque não tem como crescer, irmão, não tem como a gente fazer nada, não tem como prosperar, não tem como ir adiante, não tem como realizar, se nós não aprendermos a suportar pressão. Você não vai ter um cargo melhor na empresa se você não aprender a suportar a pressão do teu cargo. A gente não vai ter um casamento abençoado se a gente não aprender a suportar a pressão do relacionamento. Nós não vamos saber educar bem os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, se não soubermos suportar as pressões que eles mesmos exercem na gente, no nosso coração, né? Com aquele zoinho do gato do Shrek lá, né? Aquele zoinho que ele olha assim e faz um beicinho, aquilo arrebenta, esmaga. E se você não souber suportar a pressão, você cedeu, perdeu, Playboy, perdeu, errou, vai tomar uma decisão errada, que vai dar lá no futuro, vai trazer um resultado. Toda decisão traz uma reação. Então, quando nós estamos em momento de extrema pressão, nós precisamos buscar em Deus, olhar e imitar a Jesus, para que possamos ser vencedores. A primeira coisa que eu preciso para suportar a pressão é definir os meus propósitos. Definir os propósitos. Jesus, ele vencia e venceu porque Jesus tinha um propósito bem definido. Jesus sabia o que ele fazia e por que ele fazia. Jesus não se movia por demandas, Jesus se movia por propósito. É por isso que quando alguém estava doente, às vezes chamava, ele não ia, porque tinha uma demanda, tinha algo para fazer, era urgente. Mas Jesus não estava vivendo por demandas, por aquilo que era urgente. Ele priorizava aquilo que era o seu propósito. O problema está lá, mas primeiro eu vou vir para cá. Eu tenho um propósito, e ele tinha muito bem definido. E ele sempre falava, quando ele disse para os discípulos: o Filho do Homem veio para buscar e resgatar aquele que se havia perdido. Este era o propósito, era isso que ele veio fazer. Não importava o que acontecesse, não importava o que tinha que sofrer, não importava o que tinha que passar. Ele tinha um propósito no seu coração, estava muito bem definido. E é por isso que no momento difícil, em que ele suava grandes gotas de sangue, ele teve força para se manter, porque o propósito era maior do que o seu sofrimento. O propósito era maior do que o momento que ele estava passando. Os propósitos, eles nos orientam e definem prioridades em nossa vida. Viver por propósitos nos ajuda a suportar pressões. O propósito, ele define prioridade. Sabe por que às vezes tem pessoas que não conseguem avançar, não conseguem ir adiante, não conseguem vencer? Porque não sabe o que está fazendo. Não sabe, ele vive a vida estilo, né? A vida Zeca Pagodinho, né?
deixa a vida me levar. E a vida vai levando. O cara não sabe onde que está indo, não sabe o que está fazendo, vive um dia depois do outro, não sabe onde quer ir. Tem um ditado que diz que para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve. E ele vai levando um dia depois do outro. Não define um propósito de vida, não tem um olhar definido, não tem uma visão clara daquilo que está fazendo, daquilo que Deus está querendo fazer nele e através dele. Quando nós definimos o propósito também define aquilo que é prioridade na nossa vida. Nós precisamos aprender com Jesus a não nos mover apenas por demandas, mas a nos mover por propósito. O meu filho está chorando, já que eu falei do filho, né? Ele quer o chocolate, está fazendo beicinho, está com o zoinho de Shrek olhando para mim, mas agora é a hora do almoço. E eu tenho um propósito de educar o meu filho, ensinar e dar a ele aquilo que ele precisa e não aquilo que ele quer, que é diferente. Então, quando eu tenho um propósito definido, esse propósito define também as minhas prioridades. Sabe por que hoje nós estamos aqui? Sabe por que nós temos na igreja um culto de oração? Sabe por que? E às vezes não é fácil a gente estar aqui. Eu vou falar aqui, mas me entenda bem. Às vezes não é prazeroso, e é verdade. Não é gostoso às vezes, mas é porque a gente entende. A gente acaba nos colocando em uma situação desconfortável, porque nós temos um propósito. O meu propósito é buscar mais de Deus. Nosso propósito é nos aproximar de Deus, é ter uma resposta de Deus. Eu preciso de uma resposta, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso sentir a presença de Deus, eu tenho um propósito, e este propósito vai me levar e me manter, ainda que eu esteja em uma situação, em um momento desconfortável. Jesus tinha um propósito, ele estava ali, suando grandes gotas de sangue, espremido, pressionado, mas o propósito definia as suas prioridades. Nem o sofrimento, nem a angústia, nem as grandes gotas de sangue, a fadiga emocional, a fadiga física, fez com que Jesus deixasse de fazer aquilo que ele tinha como um propósito na sua vida. Quando nós entendemos o propósito de Deus para nós, na nossa casa, na nossa família, nós começamos a nos preparar e ficar prontos para suportar momentos de grandes pressões. E olha aqui, irmão, para vivermos às vezes grandes coisas em Deus, para Deus realizar grandes coisas em nós, inevitavelmente nós teremos que passar por momentos de grandes pressões, momentos de grandes decisões, em que somos pressionados. E às vezes somos pressionados não por aquilo que vamos ganhar com a decisão, mas somos pressionados por aquilo que vamos ter que deixar. Toda decisão, ela traz consigo uma perda. Eu escolho deixar, eu escolho perder, e às vezes essa escolha nos pressiona, é difícil demais. Então definir um propósito é importante, para que esse propósito também defina a minha prioridade. Andando, vivendo por propósito, entendendo aquilo que é prioritário na minha vida, eu vou vencer um momento de pressão, um momento de dificuldade, e vou permanecer firmado em Deus, porque não sou movido por demanda, mas sou movido por um propósito. O segundo aspecto aqui, que eu olho em Jesus, é manter a comunhão com Deus. Jesus sempre estava em oração, sempre. Ele sempre estava orando em oração ou mantendo a comunhão com Deus. Ele sempre falava de Deus, das coisas de Deus, embora sendo ele Deus, a Bíblia diz, né? Esvaziou-se de si mesmo, mas ele falava sempre do Pai, das coisas do Pai, das coisas do céu. Quando Jesus se sentia demasiadamente pressionado, ele buscava conforto e auxílio no Pai. Conforto e auxílio em Deus. A comunhão com Deus e o Espírito Santo não nos deixa sentir a solidão, e mantém um canal ativo de interação que nos ajuda a vencer momentos de pressão. Manter-se conectado em Deus, manter a comunhão em Deus em todo o tempo, para nós suportar, porque às vezes o momento de pressão ele vem quando a gente menos imagina, quando a gente não está preparado, não dá tempo de se consagrar,
não dá tempo de pegar a Bíblia, não dá tempo de orar, pedir orientação de Deus, às vezes não dá tempo. O momento vem, a angústia vem, a decisão tem que ser tomada. Se eu estou andando em Deus e caminhando em Deus, em comunhão com Deus, então em todo o tempo, Deus através do Espírito Santo está falando comigo. Em todo o tempo Deus através do Espírito Santo está direcionando as minhas palavras, o meu pensamento, o meu coração. Eu não estou sozinho em momento algum da minha vida, porque estando em comunhão com Deus, Ele está comigo onde quer que eu esteja e em qualquer situação que eu esteja vivendo ou enfrentando. Mas nos momentos mais difíceis, sabe o que Jesus fazia? Jesus corria para mais perto. Quando ele estava mais pressionado, quando ele se sentia mais sozinho, ele ia mais perto. A Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, ele foi um pouco mais longe dos discípulos, um pouco mais para frente, porque ele precisava estar mais próximo, mais perto de Deus. A situação ficou mais difícil. Quanto mais a situação apertava, mais ele se aproximava. Quanto mais angustiado ele fica, mais ele ia até Deus. Quanto mais pressão, mais presença. Mais pressão, mais intimidade. Mais pressão, mais busca de Deus. Mais busca da presença do Pai. E é por isso que as pressões não puderam vencer a Jesus, porque ele nunca estava sozinho no momento de pressões, mas Deus sempre estava com ele. E às vezes, pessoas que não vencem, não suportam pressões, porque elas se divorciam de Deus. Vai na igreja, vem no culto, às vezes até no culto de oração, no culto de domingo, mas no outro dia, ou logo após o culto, divorcia, esquece. Permite-se estar divorciado, né? Fica a semana inteira divorciado de Deus. Fica o tempo todo divorciado de Deus, do Espírito Santo, da presença de Deus. Quando vem o dia difícil, o momento difícil, a situação difícil, ele não está com seus ouvidos afinados, o seu coração para ouvir Deus, para ser controlado por Deus, pelo Espírito Santo. Então ele faz o quê? Decide por si mesmo. Decide por si, toma a decisão sozinho. E quando a gente toma a decisão sozinho, geralmente a nossa decisão ela é direcionada então pela nossa vontade e os nossos sentimentos. E olha aqui, irmão, olha o que Jesus disse. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E eu gosto muito dessa parte, porque ela revela a humanidade de Jesus. Porque as pessoas às vezes acham que Jesus ele é super poderoso, então a dor nem foi tão grande porque ele era Deus. Mas aqui ele revela que havia um conflito entre aquilo que Jesus queria e aquilo que ele tinha que fazer. Havia um conflito entre aquilo que Jesus queria fazer e aquilo que ele tinha, aquilo que ele deveria fazer. Era um momento de decisão, um momento de pressão, porque ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então ele diz: mas não seja feita a minha vontade. Ele disse, o que Jesus estava dizendo? Pai, a minha vontade é outra. A minha vontade, o meu desejo é outro. A minha vontade não é fazer o que o Senhor quer. A minha vontade não é bem essa. Mas reconhecendo, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia bem qual era a vontade de Deus. Estando em comunhão com Deus, no momento mais extremo, no momento mais difícil, Jesus teve forças para tomar a decisão correta. Olha aqui, irmão. Sabe, a gente às vezes olha e parece que tudo estava destinado, né, para acontecer, e não tinha outra coisa para acontecer a não ser isso. Não havia uma chance de Jesus desistir, não havia uma chance de Jesus não vencer, pois muitas chances houveram para que Jesus desistisse. Muitas chances houveram para que ele abandonasse. E olha aqui o que eu vou falar para você. E quem culparia a Jesus o Santo? Quem culparia ao Deus que voluntariamente, sem ter nada a ganhar, a receber, decidiu vir aqui entregar-se pela humanidade e pelos homens? Mas ele escolheu, porque ele andava com Deus, porque Jesus estava em Deus, muito claro na sua mente, no seu coração, a vontade de Deus, estando aliançado em Deus, com intimidade em Deus, em comunhão com Deus,
Então ele teve forças e condições de tomar a melhor decisão, a decisão correta, que era permanecer e continuar em Deus. E a terceira condição, e a última de hoje, para que a gente possa orar também, e para que a gente possa vencer e suportar as pressões. É muito tranquilo, né? Tranquilo não, é tranquilo de saber, a gente sabe. Diz aí a pastora Odade Caspersen, ela dizia, falecida já, o alfabeto no mundo começa com A, B, C, D, né? Criança começa na escola, a primeira coisa que ela aprende é A, B, C, D. E ela diz, mas o crente, quando começa a andar com Jesus, a primeira coisa que ele tem que aprender é o obedecer, né? Obedecer, é o alfabeto do cristão. Aprender a obedecer, obediência. Para suportar a pressão, a gente tem que aprender a obedecer, que é o que Jesus fez e que eu acabei de dizer. Quando ele disse, passa de mim este cálice, era a expressão do desejo dele. Mas quando ele disse, seja feita a tua vontade, era a rendição do seu desejo pela obediência. Não havia vontade, desejo e nem prazer em Jesus em ir para a cruz. Ele não estava vivendo um momento maravilhoso. Não era um momento maravilhoso, desejável, gostoso, não. Ele estava suando grandes gotas de sangue. Ele estava vivendo um momento de pressão extrema, de talvez até dificuldade de pensar, de entender. Porque quando a dor é grande, irmão, olha aqui para mim. Quando a dor é grande, às vezes a gente fica confuso no pensamento. Quando a pressão é muito grande, a gente tem dificuldade em tomar decisões corretas. Quando a gente não compreende, não entende o que está acontecendo, nós corremos um risco muito grande de tomar decisões erradas, de desistir, de parar. Está doendo demais, está difícil demais, eu não aguento mais. A gente não consegue pensar, não consegue raciocinar. Não adianta oferecer para a gente uma Coca-Cola gelada, para quem pode. Agora eu estou no jejum, não posso tomar refrigerante. Glória a Deus por isso, não sei por que ainda o senhor foi lembrar de Coca-Cola, né? Ó a pressão, já aumentou a pressão aqui, já, né? Mas não adianta oferecer uma Coca-Cola geladinha para quem está com dor de estômago muito grande, ou que está com um estado febril muito grande. Você já esteve doente? Vou fazer para você. Eu lembro que uma vez eu era criança e eu fui atacado com um sarampo. Acho que era o sarampo, eu já tinha tanta coisa, foi sarampo, cachumba, nem lembro mais o que era. Acho que era o sarampo, eu lembro. Porque são as feridinhas na língua, né? Pensa numa coisa ruim. E febre, mal-estar, e ferida na língua. E eu já não queria comer nada. E a mãe dizia, quer comer um salgadinho? Imagina, não tinha muita condição. Mas a mãe falou, quer um salgadinho? Quer um chocolate? Que na época, né, era o top dos top, o chocolate. Meu Deus, tomar um chocolate uma vez no Natal, e olha lá quando dava, né? Quer um chocolate? Eu não quero nada. Não queria nada. Ela comprou um salgadinho, meu irmão comeu tudo, né? Esganado. Porque eu não queria, eu não conseguia. Porque estava doendo. Quando está doendo, a gente não quer o remédio. Quando está doendo, a gente não quer o alimento. Quando a gente está sofrendo pressão, a gente decide, às vezes, não vou na igreja, não estou bem. Olha aqui. Está sofrendo pressão, não vou na célula não, porque não estou afim. A gente não está afim. Eu não fico muito afim, não quero. Por quê? Porque não estou bem. Estou aqui suando grandes gotas de sangue. Estou aqui fazendo o que eu posso e o que eu não posso. Estou aqui me dedicando. Estou com um problema. Tem tanta coisa para resolver. Decisões para tomar. E se eu decidir, vou perder. Eu não sei mais o que fazer. A gente não consegue aceitar e pensar. Então a gente resiste, desiste, deixa. E acaba perecendo. Porque o momento da pressão nos fez desistir. E nos leva a perecer. Eu lembro de momentos de pressões que eu passei, que eu vivi. E num momento extremo de grande pressão, eu acabei cedendo e desistindo. Mas olha aqui, irmão, é só um momento. Depois o momento passou, a situação passou. E eu só fiquei com a derrota e a frustração. Porque no momento de resistir mais um pouquinho, eu acabei desistindo. No momento de permanecer mais um pouquinho, eu não consegui entender, eu não consegui compreender. Então, tomando uma decisão errada, desisti.
E é neste momento, irmão, porque tem momentos que a gente não vai entender. Tem momentos que você não vai conseguir pensar, tem momentos que não vai estar afim, não vou querer. É neste momento que a gente tem que olhar para Jesus, que disse: Pai, eu não quero, eu não estou afim, não tenho prazer nesse negócio, não quero cruz, passa de mim esse cálice. Mas no final ele decide por obediência, ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu vou obedecer. Obediência. Porque tem hora, irmão, que é só por obediência. Tem momentos na nossa vida que a gente não vai entender nada, não vai compreender nada, né? Tem momentos que parece assim que a gente está lá em cima do monte. Já se sentiu assim? Quando a gente está lá em cima do monte, é gostoso estar em cima do monte. Você olha, dá para ver longe. Você vê os caminhos, o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui. Você olha lá de longe, está vindo um chuvão de lá, ó, uma tempestade. Vou me preparar, porque está vindo a tempestade. Está vindo um inimigo lá, estou vendo lá de longe o inimigo. Mas eu já vou me preparar e vai ver só. Quando ele chegar aqui, vou arrebentar no meio. Quando a gente está em cima, a gente está no controle da situação, a gente consegue enxergar longe, consegue ver tudo. E tem momentos que a gente está assim, parece que está tudo bem, está tudo certo. Mas tem dias que Deus coloca a gente lá no vale, lá embaixo, no meio das montanhas, a gente não consegue enxergar nada. A gente não consegue ver nada, não consegue entender nada, não consegue compreender nada. O mundo está desabando, está dando tudo errado. Meu Deus, um dia foi que eu errei. E a gente fica procurando o pecado. Qual que é o meu pecado? Deixa eu me arrepender. Às vezes, mas não é pecado. Deus está fazendo: Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? Eu não aguento mais. É muita pressão. E aí é esse momento que Deus diz: só obedeça. Continue por obediência. Se você não entende, apenas obedeça. Pode ser que chegue o tempo em que você vai entender o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Obediência é o que Jesus fez. Ele disse: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas seja feita a tua vontade. E porque Jesus, ele tinha propósitos muito definidos na sua mente e no seu coração. E ele escolheu viver pelos propósitos e andar pelos propósitos, porque Jesus mantinha uma comunhão de intimidade com Deus e a presença de Deus. E porque Jesus, ele era muito dado à obediência, ele suportou não apenas esse, mas outros mais momentos de pressão que o levaram para a cruz, mas o que o levaram também no domingo ressuscitar. E como a Bíblia diz, ser colocado, definido como o Senhor e Cristo da nossa vida. Pressões, irmão, momentos de pressões faz parte da caminhada, momentos de pressões faz parte da nossa vida. Mas Jesus, ele sofreu as pressões primeiro, e ele nos ensinou através das suas atitudes, e registrado na Bíblia está, para que a gente possa aprender também como ele, ser vencedores e vencer os momentos de pressão. Na liderança de célula, pressão. No louvor, pressão. No ministério, pressão. Em casa, pressão. No relacionamento, pressão. No trabalho, pressão. Nós somos forjados e vivemos sob pressão. Mas a palavra de Deus nos ensina a sermos vencedores, porque nós aprendemos em Cristo a suportar e vencer as pressões da vida. Amém? Fica em pé em nome de Jesus. Jesus venceu as pressões e ele quer nos ajudar a suportá-las também.